Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em plena sexta-feira, 9h30 da manhã, 9h30 da noite. Eu sempre erro, né, gente, na hora que eu entro. 9h30 da noite para bater papo literário. Estamos aí num ritmo frenético ao longo da semana, recebendo muitos autores e autoras. E claro, né, a gente vai fechar aí com chave de ouro com o escritor nacional Bruno Daniel. Lembrando que todas as lives, todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá e já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente, tá bom? Muito bem, pra gente aí começar ou terminar essa sexta-feira muito bem, a gente vai bater um papo com o escritor nacional Bruno Daniel. Ele que está no mercado com A Batalha das 20 Noites, O Chamado da Jornada, super topou bater papo com a gente e vai falar um pouquinho mais sobre esse trabalho literário e, claro, toda a trama que envolve esse livro. Vamos ver se ele tá na live? Deixa eu ver aqui. Bruno, querido, Aqui tá dizendo que você não pode participar. Olá! Boa noite, Monique. Boa noite. Tudo bem, querido? Bem-vindo! Opa, muito obrigado. Estou bem, graças a Deus. E você, como está? Eu estou ótima! Antes da gente começar, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade de você super topar bater esse papo literário com a gente. Obrigada, tá? Não, eu que super agradeço o convite. É um sextou muito bom, né? Para fechar a semana com chave de ouro. É verdade. Eu tava vendo agora na tua rede social, cara, duas coisas, três, na verdade. Diga. Primeiro, o seu livro chegou. E chegou em várias caixas, um volume lindo que você postou. Então, parabéns por essa chegada de tiragem, porque não existe nada maior, melhor ou satisfatório ou que nos enche de vida em ver um sonho realizado. E quando a gente escreve um livro e consegue pegar ele na mão e sentir o cheiro e folhear, é indescritível. Então, parabéns por essa tua conquista. Depois, você botou o livro no teu filho e ele ficou dançando como se ele estivesse super vibrando. Eu achei aquilo sensacional, cara. Gente, o filho do nosso autor, ele tem quantos meses? Tem 5 meses. Ele botou o livro no carrinho do filho e ele gravou um filme. Gente, como se ele soubesse o que está acontecendo ali e a realização que está acontecendo. E foi muito feliz, né? Sabe por quê? Porque, assim, uma curiosidade é que o nome do meu filho é o nome do protagonista do livro. Então, a felicidade dele em receber. É verdade. Quando ele crescer, ele vai cair durinho quando ele souber disso. Concordo. E a terceira coisa é esse mapa mundi que você tem aí atrás de você, que apareceu um pouquinho na filmagem e agora eu tô vendo. Eu sou louca por mapa, assim, gente. Vocês não têm noção. Eu acho lindíssimo. Eu sou louca para botar uma parede inteira na minha casa só do mapa, porque eu acho lindíssimo. Então, a gente já está começando aí com o nosso escritor Combo Master dessa noite de sexta-feira. Que delícia! Agora, o Bruno, me fala uma coisa. Você é de qual lugar do Brasil? Como que é? Você é de qual lugar do Brasil? Ótimo.
Eu sou do estado de São Paulo, né? Hoje eu moro em Barueri, mas eu vim do interior mesmo do estado de São Paulo, uma cidade bem pequenininha. Por enquanto, Barueri aqui próximo de São Paulo, então um trenzinho, um metrozinho já tá logo ali. É porque São Paulo é muito grande, né? É, muito grande. Justamente assim, a gente está numa região metropolitana, né? Que há várias cidades que ficam próximas que compõem também, junto com a própria São Paulo, todo esse volume de pessoas, né? Exatamente. São Paulo é muito grande, gente. Então tem várias cidades. Tem as cidades do interior, tem a grande metrópolis. Você conhece o Rio? Conheço. Eu já viajei algumas vezes. Muito bom. Você esteve aqui na Bienal esse ano ou não? Olha, eu tive a oportunidade de ir, só que eu não pude, porque assim, para mim o convite apareceu faltando 3 dias. E aí tinha que fazer toda uma logística. E o meu livro estava previsto para chegar ontem, né? Então, se eu soubesse com um pouquinho de antecedência, eu recebi um convite ainda. Eu poderia ter planejado para levar o livro. Porque agora, na segunda-feira, dia 18, vai ser a minha pré-venda. Então, eu já fiz com um pouco de antecedência, né? A chegada desses livros, justamente a pré-venda, mas eu tentei me inscrever na Bienal, não deu certo, mas aí acabei sendo chamado. Mas, putz, vou ter que recusar porque eu vou lá entregar só um marca-página, por exemplo. Não, mas ó, ano que vem vai ter aí em São Paulo, né? Esse daqui eu vou participar, não só eu, mas também toda uma galera da Fraternidade de Escritores, então a gente vai em peso, vamos assim dizer, justamente para poder mostrar o poder da literatura, né, nacional, assim, do que a gente é capaz, né? Exatamente, vá sim. Estou querendo ir também. Ainda está um pouquinho longe, mas se eu quiser ir para levar os livros e tal, realmente eu já preciso organizar agora, com 1 ano e meio de antecedência, gente. Porque Bienal não é brincadeira, é um baita investimento. Tanto de se for em outro estado, como é o caso do ano que vem de São Paulo, é acomodação, é passagem, é tiragem de livro, é stand. Vocês não têm noção de quem olha pra gente lá na Bienal, o que, que a gente está sofrendo, gente. É puxado. Para mim, então, os autores que... Pois é, os autores têm que se organizar, não tem jeito. 1 ano e meio, 2 anos de antecedência, mas vale muito a pena. Eu estive na Bienal esse ano para receber prêmio, para ver autores, para estar em contato com os leitores. Foi simplesmente sensacional. Os escritores independentes, em peso, Bruno. Em peso, assim, com filas de leitores. Escritores independentes, que era uma coisa que a gente não tinha espaço no mercado. Né? Mas, então a gente olha que cena linda de se ver, hein? Olha. Exatamente. Bom, seus livros chegaram quando? Chegaram ontem à noite, eu retirei eles. Então, fresquinho. Bem que esse cheiro de novinho que eu tô sentindo aqui, Adriano, né? Exato. Ainda mais quando você abre o primeiro pacote e exala aquele cheiro de folha, assim. Sem palavras, pra ser sincero. Essa foi a tua primeira tiragem do livro. Foi, exato. E do meu primeiro livro dessa saga, que é A Batalha das 20 Noites. Exato. Muito bem. Estamos aí com A Batalha das 20 Noites. O Chamado da Jornada. Mostra esse livro pra gente. Pelo amor de Deus, Bruno. Bom, esta aqui, consegue visualizar? Sim. Esta aqui é propriamente... Olha essa capa. Aí, deixa eu ver se está aqui, para não ficar de ponta cabeça para vocês, né? Mas aí... a própria parte. Olha, eu vi ali na lombada o número 1. Nós temos aí uma série ou uma trilogia ou não? É isso aí, é uma série. Tá para vir uma série. Então, esse é o livro 1, volume 1 dessa série que, olha, tem muito o que contar e falar, hein? Vixe Maria. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a Batalha das 20 Noites, você fez publicação independente ou foi por editora? Não, totalmente independente, tá? Desde o processo até da revisão, conversando com várias pessoas, até fazendo o fechamento de contrato.
conquistando pessoas para leitura beta, que, diga-se de passagem, me ajudou e muito. Todo o processo depois Copydesk, revisão, diagramação. No fim, a diagramação acabei finalizando uma parte para poder fazer alguns tipos de ajuste, mas a vida mesmo foi totalmente independente. E esse é o teu único livro publicado por enquanto? Yes. Você tem outras obras no mercado? Não. Por enquanto, este é o primeiro mesmo. Muito bem. Agora, essa capa aí que você mostrou pra gente, mostra de novo pra gente dar uma olhada. Isso é uma espada, não é isso? Isso é uma espada. E ela é bem isso daqui, ó. Como que você... que é um dos brindes, é um marca-página, então ela é justamente isso. Veja se fica ela aqui como um todo pra frente do marca-página. Mas ela é assim. Tá lindo esse marca-página. E ali a gente pega só essa parte da espada. Ô Bruno, esse projeto da capa, como é que ele aconteceu? Você já tinha uma ideia? Você conversou com um capista? Foi você quem fez? Como é que ela surgiu? Legal. Propriamente a construção inicial dela, eu queria pegar um elemento assim muito, vamos dizer assim, que não é muito importante, mas ele é essencial e que mais se aparece no livro, que é justamente essa espada aqui, e que é a própria que o próprio protagonista, o Zyke, ele a recebe, né? E aí eu conversando assim com umas pessoas, fui em busca, né, na parte de algum ilustrador, uma pessoa que possa desenhar. Aí foi quando eu cheguei e encontrei uma pessoa, que é o Alex, o Blackjack, e aí a gente conversou, ele era uma pessoa que estava iniciando com anime, com desenho, falei, cara, vamos fazer o seguinte, para a própria experiência sua e também um sonho meu, que é, eu preciso fazer o seguinte, precisava fazer uma espada. Falei, não, vamos fazer uma espada. E aí quando a gente começou, eu fiz um rabisco assim, um rascunho, tudo, e a gente chegou numa visão assim, falei, cara, agora eu imagino isso. Você é o ilustrador, pode soltar a imaginação. E aí ele fez com uma maestria, assim, algo que, falei, meu, ficou sensacional. Aí foi alguns detalhes que a gente foi aprimorando, por exemplo, nela, tem algumas runas, que também é contado no livro, então, que é uma linguagem de um dos magos, propriamente que é contado, então já tem algumas runas, a gente desenhou e cravou nela. E aí ele fez toda a parte da mágica. Só fiz aquele desenho horrível, que eu não entendo disso, mas aí ele acabou finalizando todo esse processo. E aí quando a gente fez a espada, eu falei assim, cara, eu já sei qual vai ser a capa do meu livro. Vamos pegar parte dessa espada, jogar aqui e vamos fazer o título bem chamativo assim para encaixar, porque essa daqui tá perfeita. Jess, um beijo, amor. Jess foi minha autora de podcast. Acho que ela te conhece. Ela é uma pessoa muito importante de toda essa transição. É ela que fez o copy-desk do meu livro. Então, eu já deixo meu muito obrigado para ela. Jess, aqui, ó. A gente também mandou um beijo para você, minha esposa. Sensacional. Agora, tudo nessa capa ficou bom, né? Não só esse número 20 que ele colocou aí embaixo, ele colocou como se fosse uma digital, alguma coisa ali semelhante, que casou muito bem com essa fonte. O chamado da jornada, ele botou justamente no lugar, não tinha outro lugar para botar o chamado da jornada. Era exatamente ali, porque não ficou em cima da espada, a espada com o seu efeito. Quer dizer, qual é o nome do capista? É o Alex Blackjack. Gente, indicação de capista. Se ele tiver @ aí no Instagram, já corre lá, @Blackjack. Alex, isso mesmo, Blackjack, isso aí. Alex Blackjack. Pode mandar mensagem no direct também, que eu encaminho o perfil dele, perfeito. Ótimo, melhor ainda. Ele faz várias coisas que eu fico assustado. De surpresa, no bom sentido. Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a Batalha das 20 Noites, como é que surgiu esse projeto? O que você traz na Batalha das 20 Noites? Legal. Na Batalha das 20 Noites, assim, eu trago um pouco de uma experiência, assim, de uma jornada, né, propriamente do protagonista Zyke,
que ele tem todo um trama do seu passado, né? Um trauma, assim, que por decisões dele que foi feita, acabou se influenciando muito. Ele se tornou um caçador, se isolou numa floresta, e aí, num certo momento, numa visita aí numa cidadela, ele recebeu um convite para participar de um famoso torneio dos Alorianos que se encontravam. Aí, nesse torneio aí, depois ele foi, conheceu pessoas, conheceu amigos, né? Conheceu um amor, tem um romance também, conheceu uma garota muito especial. E aí, só que também lá no torneio, uma coisa muito antiga voltou, um mal assim que estava adormecido, né? Voltou, na verdade, vocês vão perceber que tipo, voltaram com ele algo que estava quieto, vamos assim dizer. E aí, nisso envolve todos os guerreiros que estavam dentro desse torneio. E aí começa uma luta assim pela sobrevivência propriamente deles e também de todos os 7 reinos. Muito bem. O autor diz o seguinte: 7 reinos, um passado e 2 histórias. Esse, aparentemente, é a frase de efeito. Quando você coloca aqui 7 reinos, a gente pode pegar referência ali de Game of Thrones? Ou não? Olha, eu sou um fã admirável do Martin também, de Game of Thrones, então é uma das minhas inspirações de reinos, mas não necessariamente por ele. É que 7 é um número importante, tá? Então, mas peraí, 7 é número importante o quê? Dentro da história ou para você? Justamente para mim. Né? Ele é um número importante para mim e casou-se, né, até propriamente por ser também parecido, mas aí foi feita toda uma construção. Existe um mapa, todo esse reino foi criado, está dentro do livro também, essa questão. E aí toda Mostra a trama... pra gente esse mapa, Bruno. Vamos lá. Ó, só para mostrar, inicialmente, um dos brindes dessa pré-venda é um quebra-cabeça do mapa, ele está no formato colorido. Então são 25 peças aqui, ó. Este é o 7 reinos de Ervanit, que é o nome, estão vendo? Então aproveitem que na pré-venda, é só na pré-venda, hein, pessoal? Mas dentro, propriamente, vou ler aqui, já no início, ele tem o mapa dos viajantes, né? Que é um mapa um pouco mais simples, não com tanto detalhe do colorido, mas ele é justamente... Deixa eu ver se ele viu. Olha, gente, esse aí é o mapa dos 7 reinos que tem na trama do nosso escritor, A Batalha das 20 Noites. Ali está em preto e branco, mas quem adquirir na pré-venda vai conseguir também o quebra-cabeça do mapa, que é colorido. Que é a versão aí, colorida completa, isso mesmo. E o mais interessante é assim, que quem compra possui um QR Code, escaneia o celular e vai ser direcionado para esse mapa em alta resolução, colorido, para ele ver também os mínimos detalhes de tudo, tá? Então tem toda essa transformação tecnológica aqui, né, vamos assim dizer, para poder aproveitar o melhor. Então não é só o preto e branco e um mapa comum. Que maravilha! Agora, 7 reinos, 7 nomes, né? Quais são os nomes dos seus reinos? Vamos lá. Começa pelo reino de Aluora, um dos reinos importantes, que propriamente no prólogo ele fala uma descrição em breve deles, mas os nomes são o reino de Aluora, tem o reino do Pico Gelado, tem o reino das Minas, o reino da Lua, o reino de Aster, tem o reino dos Ossos, o reino da Lua e bom, é esse mesmo, 7. 1, 2, 3, 4, 5. O reino dos construtores, que é um dos principais, que é o coração de Ervanit, isso aí. Agora fecha com um 7. Então, esses nomes que você deu a esses reinos, alguns desses têm nomes de origem específica ou você que criou mesmo a partir da imaginação? Foi totalmente assim, criado do zero. Então, na época em si, quando houve a origem, né, tipo, de eu começar todo o planejamento da história, né, foi feito, eu fiz uma pesquisa no Google, então não se encontrava, tipo, o reino de Aluora, os Alorianos, aí tem o reino das Minas, e aí eu justamente, e cada tipo de reino tem uma característica que é específica também daquele local, sabe? Justamente que leva o seu nome. Ah, muito bem. Bom, continuando aqui, a gente vai agora conhecer um pouco mais sobre um dos personagens.
o autor traz pra gente, se eu pronunciar errado, me corrija, tá, Bruno? Uhum. O Zaik. O Zaik, como ele explicou anteriormente, é um caçador solitário que vive isolado na floresta devido a uma tragédia. Essa tragédia é algum spoiler ou você pode contar pra gente sobre essa tragédia? Olha, de certa forma é um spoiler porque é algo assim que é dele, da convivência dele, das pessoas ao redor. Então, sem muitas informações que nos próximos volumes também é falado sobre isso, né? O porquê, o que levaram a acontecer esses tipos de situações. Então, é propriamente assim, começou tudo por ele. Bom, eu posso contar um inicial, assim, que até no próprio Amazon está lá disponível como amostra, né? Algumas quantidades de páginas. Ele propriamente, já iniciou com ele sendo, tipo assim, abandonado. Então, ele teve os pais adotivos que encontrou ele. E aí ele foi crescendo, crescendo, aí ele decidiu ser um guerreiro, porém, nessa decisão de ser um guerreiro, ele se afastou dos pais, aí a vila foi atacada, onde os pais deles, adotivos, né, infelizmente faleceram, e aí ele se arrependeu muito, foi onde ele tomou a decisão, tipo, eu vou viver sozinho, se isolou numa floresta e viveu assim de forma como um caçador para ganhar o seu dinheiro para poder viver só com aquilo ali mesmo, sabe? Ah, muito bem. Ele é uma espécie aí de. Quando você fala de guerreiro, é porque assim, fantasia, né? A gente tem outra pegada. A gente precisa abrir a cabeça, não tem jeito. E aí as referências vão longe. Quando você fala de guerreiro, a gente pode pensar, tipo, Conan Bárbaro, no meio de uma floresta, ou eu fui muito longe da ideia? Esse tipo aí é mais voltado para uma outra raça, que são os caras assim, que é os Alorianos. Então eles propriamente é como se fosse isso daí, como se fossem uns Spartans da vida, né? Aqueles caras assim que forte, que desde criança vive para isso. Mas o Zaik não, ele é assim, ele é uma pessoa que ele vivia num reino, então ele foi ser um guerreiro para poder trabalhar para o rei. Então ele tinha esse sonho, ele se encantou quando ele era criança, mas aí teve todo o porém que fez essa mudança. E aí o chamado para esse torneio meio que ativou essa vontade dele novamente de voltar a ser. Muito bem. Zaik é aí desafiado para um duelo por um guerreiro que, admirado pelas suas habilidades, o convida para participar do famoso torneio de Aluora. Primeiro, o que é esse torneio e quem é esse guerreiro que vem chamando o Zaik para esse duelo? Olha, fala pra você, esse guerreiro aí, ele é um cara que. Ele é um cara tão bom, né, vamos assim dizer, ele é justamente este daqui, que é o outro marca-página. Então, esse daqui é o cara que desafia o Zaik, né, E propriamente em si. esse outro é o quê? Esse É quem esse daqui, outro? esse daqui também é um personagem bem importante, muito falado. Esse daqui é o Velho Nick, é o ferreiro. Esse daqui tem todo uma trama assim bem envolvente assim que é falado. Então, tudo do Zaik começa a partir também desse cara. Então, quem imaginar Velho Nick, olha esse rosto aqui e fala, esse é o cara. Pois é, eu agora estou curiosa com mais essa informação. Eu queria que você falasse para a gente, então, sobre esse personagem que você aí ilustrou no teu marca-passo, no teu Ah, capaz de... marca-texto, marca-passo é coração, gente, desculpa. E sobre esse torneio de Aluora. Isso. Basicamente assim, vamos falar assim, a todo inverno, né, a todo ano no nosso mundo é feito um torneio onde sai guerreiros de Aluora em busca de outros guerreiros nos 7 reinos e chamam para participar. Justamente nesse torneio não se tem especificamente todo ano é isso. Então eles mudam o tipo do evento, né, do que acontece no torneio, justamente para ser uma surpresa para todo mundo, para não treinarem para aquilo. Porque a ideia é testar as suas habilidades. E aí, justamente, quando numa dessas idas, o Zaik, né, vamos falar assim, se trombou, né, os
Alurianos encontraram com ele. Aí houve aí uma certa rixa, assim, né? Um pouco meio ego de ambos os lados, assim, que no final foi esse desafio que aconteceu entre o Zyke, né, e o personagem que chama Puerto. E depois disso, o próprio capitão falou assim, não, cara, esse cara tem que participar do torneio, porque ele não é um caçador, assim, aparentemente ele não é um simples caçador, não. Aí foi onde ele recebeu esse convite que mudou toda a sua história, né, sua jornada. Muito bem. Você falou que durante a história também acontece um romance. Ou seja, você inseriu ali uma figura feminina, uma personagem feminina. Quem é essa personagem que vai transbordar aí nos leitores essa parte romântica do nosso guerreiro? E essa parte é muito cômica entre ele, porque o Zaek é um cara que vive na floresta sozinho, isolado, muito pouco contato, então imagina só como é você, tipo assim, ter um sentimento e não ter convivência com pessoas assim. Então ele passava maus bocados, vamos assim dizer. Tanto que não vou dar spoiler, mas o primeiro encontro dele, meu, foi aquele encontro, sabe? Propriamente disso. E aí o nome dessa personagem é a Charlotte, então ela tem todo uma característica assim pro Zyke, assim, tipo, ele fica uau, né? Fica daquele, o coração tamborila, treme, soa, passa mal. Aquela menina que de fato assim mexe com a pessoa, sabe? E o mais Sim, interessante sim. assim que assim, propriamente o torneio não é também só homens, então é homens e mulheres. E aí fica um spoiler, enfim, aí vocês vão saber a mais a leitura como há mais contatos, conhece outras pessoas, enfim, é uma E, aventura e tanto. e vai desenrolando. Agora, esse nome, Bruno, Aluora, ele também foi inventado, não foi? Ou Foi, não? foi. E esse Alô. Aluora é o cenário que você traz pra gente? Ou é só o torneio dentro da trama? Não, o é que assim, dentro é o reino de Aluora. Então, ele é propriamente um Entendi, continente. Aí dentro desse entendi. continente tem uns guerreiros, assim, os mais fortes, os mais destemidos, assim, por todos os outros 6 reinos, né? Então, é uma parte lá, um reino, o Aluora. Então, por isso que é os Alorianos Entendi. mesmo. Assim. Os Alurianos. Muito bem. Com a oportunidade de superar os traumas de suas decisões do passado, a descoberta de novos amigos e uma paixão avassaladora, ele descobre que a ambição de um mal sombrio há muito tempo adormecido ameaça o futuro dos 7 reinos. Ô Bruno, esses 7 reinos, eles têm uma rivalidade entre eles ou eles se unem, por exemplo, uns contra os outros? Ah, não, os 3 aqui são contra os outros de lá. Como é que funciona a dinâmica desses 7 reinos? Isso. Eles basicamente é o seguinte, eles não têm assim rivalidade entre eles, cada um tem sua característica, cada um é, é diferente, produz algo que mantém todo um ecossistema rodando, funcionando, né? E justamente assim, um passado que é contado no prólogo, eles se uniram um pouco mais porque tudo estava sendo ameaçado e aí precisaram a intervenção, né? Que depois de árduos 20 dias assim de batalha foi aonde de fato conseguiu destruir esse mal que estava querendo dominar tudo. Né? Então eles fizeram um tratado entre eles que cada um com seus poderes e magias e habilidades se usam dentro do seu reino para fora. É permissão, né? Justamente ou quem tiver algo do tipo que possa utilizar e mais nada, justamente para preservar essa paz, porque um passado já foi muito mexido, né, e provocado. Ah, entendi. Agora, essa tua história pode parecer meio, né, no passado, numa época medieval, talvez. Você colocou qual tempo? Você botou futuro, presente, passado? Qual foi o tempo da tua história? Ou não tem muito isso?
Olha, é muito mais um passado, tá? Então, é um passado assim, eu acho que para que as pessoas possam se localizar, quem já assistiu, sei lá, a Excalibur ou algum filme desses medieval, é bem basicamente nessa época. Então, castelos, né? Aquelas pessoas com casa de barro, madeira, coisa bem simples mesmo assim. Então, a gente fala numa idade bem antiga já também, tá? Não, não tecnologia, espada, Sim, arco, então, tudo isso tá. aí. É porque assim, parece meio óbvio, né, gente? Aham. Mas existem escritores de fantasia que escrevem um futuro distópico aonde eles colocam espada, duelos. Então eu Uhum. sempre pergunto o tempo da narrativa para que a gente também possa mergulhar e se conscientizar do que a gente vai encontrar na trama. É verdade. Além de lutarem pela sobrevivência, os guerreiros eleitos precisarão enfrentar um tenebroso poder que ressurge com sede de vingança após ser dividido pelo sacrifício de um grande mago. Quem é esse mago? Esse, esse ele é um dos irmãos, né? Ele é o Kalael, então ele tem um papel muito importante. Então, todos os sete reinos têm aí um pouco de apego a ele, né? Então, esse mago ele foi chamado de Mago Azul justamente por característica do poder dele, porque ele é um dos Azudianos que fica dentro do reino dos Alorianos, né? Então, existe lá numa parte uma raça de magos que é a mais forte, vamos assim dizer, só que é a que mais vive em paz no seu canto lá, vamos assim dizer, isolada, né? E ele justamente precisou, depois de um certo tempo, intervir, lutar contra o irmão dele, porque o irmão dele que estava fazendo todo essa guerra, né, e causando horror e pânico assim entre os sete reinos. Bem, você diz aqui que se o caçador, seus amigos falharem, se o caçador e os seus amigos falharem, a destruição e o caos serão inevitáveis. Quer dizer, a gente começa com o Zaik e vai acompanhando dentro da trama ele adquirindo aliados, amigos que vão caminhar com ele. Quantos personagens você colocou? Propriamente próximo dele, assim, que a gente fala como amigos, no fim, são sete, mas ao longo, assim, quase ao fim, acaba aumentando um pouco mais, que é justamente que precisa dessa união para poder fazer propriamente o chamado da jornada no qual se desenrola depois. Agora, é gente pra caramba numa história, né? Como é que tu fez para construir não só a personalidade, mas para fazer esse dinamismo durante o enredo com vários personagens, cada um no seu papel, cada um com seus dilemas. Como é que foi a construção É, deles? isso é muito legal, até porque, assim, propriamente, vamos dizer, estratégia que é muito interessante é ser a terceira, né, a escrita em terceira pessoa, então eu consigo propriamente ter uma visão do escritor, mas também entra na mente, nos pensamentos do Zayk, consigo girar, vamos assim dizer, a câmera para os personagens no qual ele está conversando ou a cena que está acontecendo aos olhos de outras pessoas, porque com isso a gente consegue, né, no caso, eu consegui trabalhar as informações assim, de tal maneira que fica uma leitura fluida, você consegue ter pontos de vista diferentes, cenários, situações, cada um consegue interpretar de uma maneira. E a estratégia mesmo, eu acho que foi o tipo de linguagem no qual foi escrita. E depois disso daí você consegue assim, se soltar mais, porque te dá várias possibilidades para você fazer. A minha escrita em si, eu gosto de uma escrita um pouco detalhada, né? Não é um detalhado assim tão, tipo, como o Tolkien, que é Cansativo. muito top. Sabe assim, tipo, aquela folha que bateu no orvalho, escorreu e pingou. Não. Ó, Aquele pingou negócio que ali, tu leva bora pra 10 cima. páginas para escrever uma. Eu entendo. Sim. E aí, e ter essas quantidades grandes é legal, porque cada um vai ter sua característica, então não fica uma coisa muito monótona, né? Tipo, um dos personagens do Zaik, que se torna um grande amigo dele, é um vendedor que ele conhece
vendendo algo para ele, empurrando algo para ele, na verdade. Aí eles acabam se tornando grandes amigos. Aí o Noé é um nome também não diferente, que não se tem esse, né? Que é o Afraise. Então, às vezes, a pessoa vai ver lá escrito a frase, assim, mas é a phrase, ou, enfim, não importa, né? Eu já tive o problema, tipo, quando eu lia Harry Potter na época, né? É Dumbledore, mas é o Dumbledore. Então, tudo bem, isso é permitido, normal. É verdade. O escritor de fantasia, ele tem que estar aberto a todos os tipos de pronúncia que os leitores vão... Exatamente. Porque ali na cabeça dos escritores de fantasia, aquilo não é, não, todo mundo vai saber pronunciar isso. E aí os leitores falam, o que está escrito aqui, pelo amor de Deus? E, na verdade, as pronúncias são diferentes. Mas, gente, tudo leva para um lugar só, tá? Pelo amor de Deus. Será que eles serão capazes de impedir que o mal reescreva a história? Ou seja, o autor falou aí que esse livro, na verdade, é o primeiro de uma série. Quantos livros vão ser? Olha, bom, inicialmente, para fechar essa série, são 3, então se formaria propriamente a trilogia. Porém, existirá um quarto que vai contar a história dos 2 irmãos, no qual surgiu todo o nome, né, que é a Batalha das 20 Noites. Então, os 3, a trilogia é para contar sobre o mundo do Zack, né, sobre o momento atual dele e de todo o processo da luta contra o mal, né? E depois, propriamente, contar o porquê, todos os motivos, por que o irmão se envolveu com as trevas, né? O que ele fez aquilo ali, a origem do mal, como conheceu. Aí eu venho propriamente o outro irmão, que são gêmeos, por que ele demorou para poder lutar contra o irmão, né? Por que o irmão do mal quis preservar a vida do outro irmão inicialmente? Tem toda uma trama que assim, no prólogo conta justamente por causa disso. Então, a gente tem aí em torno de 5 livros? Olha, eu gostaria de fechar com 4, mas vem cada ideia na mente que eu falar para você. Se eu tivesse mais tempo... é que eu trabalho CLT, assim, do livro... O meu primeiro livro, eu não vivo do livro, né? Seria uma honra, né? Viver, mas enquanto isso eu tenho o meu CLT, que estava trabalhando até agora próximo da 7, mas aí eu vou escrevendo aos poucos, nos meus finais de semana. A gente, como escritor, a gente tem que, nos momentos assim, tipo, de pegar o metrô para algum lugar, a gente vai escrevendo uma ideia, vai anotando lá online, depois a gente resolve isso aqui e anota no final de semana, quando a gente estiver em paz, né? E é assim que surge as ideias. Exatamente. Ainda não é possível viver só da escrita. Te falo isso como escritora, como divulgadora de escritores... E a gente ainda tem um caminho a percorrer se a gente quiser realmente viver de escrita. E ainda assim é difícil. Agora, Bruno, lê um pouquinho do seu prólogo, que eu estou curiosa, para a gente conhecer a sua escrita, um pouquinho mais da sua trama. Ótimo. Bom, eu posso ler um pedaço aleatório, um começo onde fala um pouco dos 7 reinos? Se você quiser. Olha, eu vou ler uma parte que eu acho muito interessante, assim, que vai contar um pouquinho da trama dos 2 irmãos, né? Justamente por isso. Então, tem uma descrição no início, 2 parágrafos que falam justamente um pouco da ambientação dos 7 reinos, para que as pessoas possam localizar. E aí começa. 900 invernos antes da era dos Alorianos, existia em Irvanit uma poderosa linhagem de magos, os Azodianos, que mesmo sabendo de todo o poder que possuíam, respeitavam o princípio da paz entre os reinos. Naquele outono, um fato curioso e anormal aconteceu. Nasceram 2 irmãos gêmeos sobre a mesma lua. Este era um fenômeno inédito para esta raça, que até então jamais havia presenciado a anomalia de serem gerados 2 crianças em um único ventre. Eles foram chamados de Keleord e Kalael. Os 2 cresceram em Azódia, a grande cidade dos magos do oeste, onde aprenderam a magia ancestral. Devido à anormalidade do seu nascimento, os irmãos possuíam dons raros. Aprendiam tudo muito rapidamente e com uma maestria ímpar. De forma que, antes de atingir a maturidade, já eram mais poderosos do que o próprio mago ancião de Azódia. Eles dominavam todas as magias de Irvanit
inclusive os segredos dos encantamentos dos vales dos feitiços, as línguas das ilhas sagradas e a magia da luz do Vale das Estrelas Caídas. Tudo era muito simples para ambos. Alguns invernos se passaram e Kelord, no ápice de sua juventude, se apaixonou por Verla, uma linda jovem descendente da linhagem de bruxas de Nuer. O casamento foi uma das maiores festas de Ervanite, que já havia visto em muitas eras. E naquele mesmo dia, Kal-El conheceu sua amada Chloe, que era uma das damas de honra de Verla. O amor deles nasceu naquele instante. Os recém-casados viveram felizes por poucos invernos, até que a febre de Dormont se abateu sobre a pobre esposa de Kelord. Ele usou todos seus conhecimentos para tentar salvar a mulher que amava, mas nada detinha a doença. A cada dia que passava, a jovem definhava mais. Nem mesmo com a ajuda de Kal-El, que tinha uma vasta experiência com poções de curas, conseguiu reverter o quadro de sua amada. Era como se Verla estivesse destinado à morte. Isso era inaceitável para ele, que com tanto poder e conhecimento, não conseguia livrar a esposa deste mal. Numa noite gélida de outono, a morte levou Verla. E em seu transtorno com a perda, o esposo decidiu que não mediria esforços para aprender sobre a magia da escuridão, a fim de trazê-la de volta à vida. Ele sabia da existência desses estudos e que seu uso era totalmente proibido, passivo de pena de morte. Por isso, em seus treinamentos eram passados apenas feitiços de bloqueio para tais magias, caso houvesse a necessidade de se defender. Kelord se aprofundou nos livros de invocações e encantamentos para tentar entender essa nova energia, o qual queria dominar. Invocando o espírito das trevas em seus rituais, o mago conseguiu o que queria. Trouxe Verla de volta. Mas era nítido que a mulher já não era mais a mesma. Seu olhar não tinha um brilho algum. Sua voz era um eterno e desesperador sussurro. E ela parecia não se aguentar nas próprias pernas. Kal-El tentou confrontar o seu irmão, pedindo para que ele não interfisse no destino dela. Mas isso só o enfureceu. E a cada dia que passava, o mago mergulhava em seu desespero de tentar ao menos fazer com que sua esposa voltasse a ser linda e encantadora, jovem que fora um dia. Sem sucesso algum, Kelord dominou o Castelo Velho e abandonado ao extremo leste do reino de Aluora, onde praticava todo tipo de magia da escuridão com o intuito de trazer a vida ao corpo da mulher quase cadavérica. A matéria frágil daquele ser no qual a Verla havia se transformado não aguentou tanto tempo e algumas luas depois só restaram os ossos putrefatos. Sua obsessão e sucessivas falhas traziam mergulhar cada vez mais a sanidade. E, envolto desse desespero, Kelord então retomou aos antigos estudos sombrios e magia da escuridão em busca de mais poder, ameaçando assim a paz entre os reinos. O que ele não sabia é que quanto mais entrava na escuridão, mais ela dominava o seu corpo e sua mente. E continua muito mais. Algum tempo depois, o que restava... Aí começa, a partir do momento que ele se envolveu com a magia da escuridão, aquilo abriu-se uma porta e aí ele foi dominado. Então já não era mais propriamente ele em si no controle. Então existia algo maligno sobre ele. E aí, depois com a perda propriamente da esposa, né, tudo por amor, acabou-se sendo dominado. E aí foi onde o irmão dele precisou começar a intervir, mas mesmo assim não teve chance de mudar a cabeça. E aí começou toda a batalha. A Jess está aqui, esse prólogo me arrepia. Que delícia! Agora, ô Bruno, qual é o diferencial da tua história? Olha, ela basicamente, ela contém um enredo, além da, assim, de uma leitura que eu, por feedbacks, algo é um pouco mais fluido. Porque assim, um grande desafio, para ser sincero, da fantasia é você não exagerar nos elementos de muitos detalhes ou também que não se tem um contexto e ligações. Então, as pessoas gostam muito, né? Eu, propriamente, por ser um leitor de fantasia, a minha decisão disso foi justamente porque eu gosto de algo que tem um começo, meio e fim e tem todo um trama que pode acontecer e deixa aquele uau. Ou aquele tipo, cara, eu não esperava isso daqui. Eu achei que era tal coisa, mas foi isso. Então, isso se encontra nele. Mas o que mais, assim, é chamado de atenção é que com a história em si, com esse mal destruído, com esse mal apossado do próprio Kelord, ele não é destruído porque ele é um mal. Então, ele é um espírito. Ele é armazenado, e aqui fala no prólogo que ele é armazenado em 5 partes da armadura dele. Né? Já não existia mais o Kelord, então existia só o mal. Então, como não era possível de se destruir, houve 5 partes armazenadas em 5 partes da armadura. Só que também o irmão dele é um cara muito sábio. Ele, para não... sabendo que isso daí não era mais possível ser destruído, ele também pegou o poder dele e não colocou em uma única arma. Ele distribuiu em 5 armas. No prólogo, propriamente, como está isso daí.
Então, por quê? Porque justamente se uma pessoa tivesse todo o poder, poderia ser ganancioso, como o irmão dele aconteceu quando ele descobriu e sentiu a sensação, né, do poder do mal. Então, somente essas 5 armas juntas conseguem destruir o mal. E aí, depois que conseguiram destruir o mal, cada um que ficou apoderado da sua arma, né, que o próprio Mago Azul deu, o poder, ficou com uma parte da armadura e se espalhou entre os reinos justamente para proteger tanto a arma quanto também a peça da armadura para que as pessoas não pudessem reunir e também para que não possa usar a arma. Porém, a arma só é utilizada com quem realmente a merece utilizar. Senão é simplesmente uma arma comum, né? Neste livro aqui vai falar de 2. Então, os próximos propriamente têm uma continuação do porquê e como, onde, as suas características, porque cada um tem uma característica muito interessante, por isso que quando juntas 5, né, e armas, então tem-se todo um... A gente pensa em um ataque e defesa, toda uma questão de harmonia, de combo de batalha, sabe? E eu acho assim, considero assim, ela é uma história que é muito envolvente, o diferencial, ela possui alguns elementos que é muito bacana, coisas assim coisas do nosso dia a dia. Eu falo assim, tipo, o nosso sentimento, né, o nosso apego que a gente tem, fala-se sobre a importância de amizade, que é muito interessante, né? Propriamente o Zay, que era um cara solitário, e isso daí, tipo, traz um ritmo suave, sabe, de ser absorvido. Sim. Agora, pré-venda. Seu livro está na pré-venda até quando? Isso. Isso é interessante. Dia 1º eu vou fazer um lançamento físico na biblioteca aqui, no Shopping Taquera, então no shopping grande aqui de São Paulo. Eu vou fazer o meu lançamento físico lá e vai ser até propriamente esse dia. Então, tá valendo, né? Dia 18 em si é onde eu bato o martelo, que é onde vai começar de fato, porque aí eu vou fazer toda a separação, então tudo já está aqui, já para preparar para isto. E aí dia 1º é a largada, vamos assim dizer, e o lançamento oficial também. Muito bem. Depois desse lançamento, quem quiser adquirir teu livro vai conseguir como? Isso. Tem a versão digital do e-book na Amazon, então está disponibilizado lá. Está também dentro do KDP, então um Unlimited, as pessoas que fazem assinatura então podem acessar, né, de forma gratuita. Quem quiser de forma física tem 2 canais, um pode ser via WhatsApp do autor, que também é compartilhado. Pode entrar em contato comigo, que eu faço toda a parte de contato, né, com a pessoa. Também tem um outro site que é justamente de uma empresa que vai fazer aquele impresso por demanda, né? Então também você pode solicitar e vai receber a versão física em sua casa. Mas ambos os casos vai ter o mesmo carinho, vai ter o mesmo padrão, né, de entrega, porque o leitor merece assim, sempre o melhor também, sabe? Com capricho. Muito bem, eu estou botando aí nos comentários o link do livro que está no site da Amazon. O podcast é afiliado lá do site da Amazon e através desse link, quem acessar vai ter vantagens aí ao adquirir o livro ou o e-book do nosso autor. Que maravilha! É legal aproveitar a pré-venda só porque, lembra, tem propriamente o quebra-cabeça, com 25 peças do 7 Reinos. Marcadores lindos! Tem esse daqui, ó. E tem este cara. Este é o Zyke, ó. Este é o Zyke. A espada aqui, ó, propriamente também. Tem-se toda uma história aqui, ó. Por que dessa visão? Então, isso acontece. Ai, esse marcador tá lindo, hein, Bruno? A parte traseira, então, tem-se aqui um QR Code. Esse QR Code aqui tem um book trailer também. As pessoas que estiverem interessadas, existe um book trailer, assim, que tá bem bacana também. Vai ter o meu WhatsApp que você pode clicar e ser direcionado, né, propriamente disso. O livro em si também, né, ele contém uma parte de um QR Code que justamente consegue direcionar para falar comigo. É super bem-vindo, dá um feedback, né, tipo, olha, fala com o que você achou do livro. Vale qualquer tipo de crítica. Vale qualquer tipo construtiva. Construtiva, de detalhes. Né? É um livro, basicamente, né, como a gente pode... Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele é
de certa forma, ele tem uma excelente diagramação também da pessoa que Ah, realizou. mesmo. Ele tem, que nem eu comentei, algumas ilustrações, então ele já possui algumas ilustrações, e essas ilustrações foram feitas por um artista, então cada um. Ó, este é o Isaac. Olha isso aqui, ó. Você perguntou do desafio do Porto, olha o Porto aqui. Olha um dos desafios no qual ele se mete. E aí você pode escanear aqui e ver essa ilustração colorida para você. E não só a ilustração colorida, mas também você pode ver o passo a passo da construção, desde o personagem até o final. Então, isso daqui não é ChatGPT, Midjourney, não é nada. Isso daqui é na mão que um artista mesmo, ele fez. Então, isso daqui tem traços de barroco, tem toda uma explicação porque do estilo de pintura. É muito legal. Aquele que gosta de torneio, eu não posso falar o que vai acontecer dentro do torneio, porque isso é uma surpresa muito grande, mas você encontrará coisas tipo assim, quer ver? Só para aguçar um pouquinho a curiosidade de vocês, né? Olha só. Então, imagina só uma luta. Olha aqui, ó, uma guerreira. Essa daqui é Simona, o nome dela. Então, olha só. Nossa, Bruno, que trabalho! Tem muito Lindíssimo! mais, né? Muito mais. Você falou da Charlotte? É essa pessoa aqui, ó. Então, Ai, lindo esse trabalho. então a versão física, aproveita, porque a versão física é a que vocês conseguem ter esse tato, a imagem. Infelizmente, na versão digital eu não coloquei, porque dependendo do tipo de dispositivo, como ele ambas páginas, a gente fala assim, quebra, então não dá um sentido, não ficou uma coisa amigável, não gostei, mas propriamente lá tem um link que é direcionado na web, onde está essas ilustrações em full resolução, né, em HD, que a pessoa consegue visualizar também. O mesmo esquema que está aqui, o QR Code te direciona direto para aquela específica, mas pelo site você consegue navegar e ver todos os seus detalhes assim em si. Mas é para você, o leitor, não perder a oportunidade mesmo de ver todos esses detalhes. Nossa, ficou lindíssimo esse trabalho. Ficou de uma dedicação, de um detalhe, gente. A Batalha das 20 Noites, o chamado da jornada, do nosso escritor nacional, Bruno Daniel. Qual é o seu Instagram, Bruno? Opa, no Instagram é o @escritor Bruno Daniel. Então, pode me adicionar, pode mandar mensagem, eu respondo todos. Às vezes eu posso responder com um leve delay de algumas horas, por motivo de estar trabalhando, então, mas, assim, eu recebo todo tipo de mensagem, né, de várias pessoas, e eu sempre respondo, eu gosto desse contato, né, algumas pessoas propriamente já, leia o prólogo, o que você achou desse primeiro capítulo, sabe, justamente para ter esse feedback, e assim a gente vai construindo várias amizades que até, a Carol até chegou, hein? Coloca a dedicação nisso. E aí, assim, eu sou um pouquinho, a Carol vai me xingar, mas eu sou um pouquinho detalhista, então, assim, você vai ver algo que tá com detalhe, eu gosto não é o perfeito, é o bem feito, sabe, também, mas é o primeiro livro, né? Então, o primeiro livro a gente sempre coloca energia, né? Então, a gente tem de tudo isso aí, toda essa preparação, desde... e um dos outros brindes também, é que não terminei, mas tem propriamente isso, que é um chaveiro, que é um guerreiro, então vou colocar no branco aqui para vocês verem, é um chaveiro, então dentro dele tem um B20N, né, que todo mundo fala de GOT, Game of Thrones, de lore, então você tem um B20N, então é a minha marca também, que é a Batalha das 20 Noites. Tá lindo esse... Olha, tá? Você tá de parabéns. Com os brindes, com a diagramação, com as ilustrações. É isso, é já entrar no mercado com essa potência, com esse diferencial, com essa proposta, com essa fantasia. Poderia ser um romance? Poderia, mas o nosso escritor é de fantasia. E está criando um mundo inteiro voltado para personagens que já estão deixando sua marca aí no primeiro volume, com brinde, com pré-venda, com lançamento. Eu acho que é fundamental que um autor independente se diferencie através desse tipo de dedicação. Porque escrever livro a gente consegue publicar, a gente também consegue
algumas pessoas com mais dificuldades do que a outra, mas publicam, mas nem todo mundo para concretizar esse sonho de maneira completa, fazendo brindes, dando agrado, tendo lançamento físico. Hoje em dia não é todo mundo que consegue fazer livro físico. A Bienal mostrou muito isso, a quantidade de leitores de e-book, de livro físico, a gente sentiu na pele ali. Então é muito bom que você, Bruno, como escritor independente, tenha se dedicado, esteja se dedicando para essa série. Eu só tenho, assim, te parabenizar, Obrigado. dizer que está tudo lindo, que você não pare de escrever, venha para o segundo volume, venha para o terceiro, o espaço aqui está aberto, sempre que você quiser, e eu só te desejo sucesso, sempre, e te agradeço por você participar do meu projeto. Obrigada, tá, querido? Não, eu que agradeço por tudo, agradeço o convite, a oportunidade. Uma frase assim, que eu gosto de deixar para as pessoas, assim, é que nem você falou, né? O livro em si foi uma meta de vida minha, escrever um livro, como plantar árvore. Ter filho, já tem um filho, né? Então eu já fiz tempos depois, mas o livro veio um pouco antes. e foi algo assim que foi bem desafiador, demorou alguns anos, então já fiquei tipo 1 ano e 4 meses, por exemplo, não escrevi nada, porque tem toda a dificuldade da vida. Mas assim, a ideia é não parar, insistir e persistir, né? O que eu acho com uma frase assim, de jargão assim, que pode pesar é tipo, rápido, insista rápido e corrija rápido, sabe? Então, persista. Então, você vai errar bastante, mas você tá lá para poder persistir bastante e você também tá lá para poder corrigir bastante. E aí, no final, você vai conseguir. Então, não desista. É difícil, por exemplo, para um escritor nacional, é difícil porque é nacional e outra é independente. Já começa assim. É um investimento, mas assim, você fazendo de forma planejada, eu gosto de fazer bastante planejamento, então dá tudo certo. Eu era um cara, só para você entender, eu sou uma pessoa totalmente de exatas. Eu sou engenheiro, trabalho hoje com dados, então trabalho, né, com dados assim, quem sabe, tipo automação Python, Big Data, essas ferramentas Hadoop, enfim, tudo ferramenta assim. Eu sou deste mundo. A escrita para mim é algo assim que foi muito desafiador. Quem viu a minha primeira escrita, né? Então, meu Deus do céu, esse cara assassinou o português. Mas aí existem pessoas que trabalham, que conseguem fazer essa melhoria. Mas o importante é você saber o que você quer escrever, ter conexão, ter sentido a sua história e, principalmente, você gostar do que está fazendo e fazer acontecer, sabe? Então, exatamente. e é bem isso, sabe? Então, no final, tudo dá certo, mas basta você querer e você insistir. Vai aparecer dificuldades? Vai. Né? Apareceu muitos, por exemplo, já que nem eu comentei, fiquei já há mais de 1 ano sem escrever. Mas aí você vai lá, senta de novo e fala, cara, isso é uma meta minha, então eu quero essa realização. E aí eu tomei o gosto da escrita, agora vai virar uma série, que era para ser um livro, vai virar uma série, então eu precisei, de certa forma, pegar algumas coisas que eu já escrevi para migrar para os próximos e reescrever essas lacunas, completar para que... Eu não sabia nada de livro, eu aprendi tudo na marra. Então, é possível. Hoje, com a ferramenta Google, você consegue aprender bastante coisa. Então, tome o melhor proveito da melhor maneira também. Tá aqui. Exatamente. Não desistam. Ai, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Dizer que agora eu só volto segunda-feira para mais bate-papo literário. E, Bruno, muitíssimo obrigada, tá, querido? Sucesso! Sempre mande o link da pré-venda para que a gente possa aí compartilhar nas redes sociais para sinalizar também os seguidores, tá? Perfeito. Pode deixar. Muito obrigado, agradeço por tudo e sucesso também. Muitíssimo obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, galera. Tchau, tchau.